Cláudio Vini Simoni no nosso YouTube. E a gente vai seguir aqui já com o Dr. Raimundo Paraná no ponto para a gente conversar aqui hoje no Metrópole Saúde. Muito boa tarde, tudo bem, doutor Paraná? Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, senhores ouvintes. Olha, que prazer a gente poder conversar e principalmente trazer um pouco aí dessa conversa sobre o que a gente tem tanto falado agora, né? Eu acho que depois de quase 3 meses, né, a gente vai chegando aí nessa conta de 3 meses já em quarentena, né, enfrentando aí mais de pertinho essa pandemia do Covid-19, e muito se fala agora sobre o novo normal, sobre como será a nossa vida, né, após passar por esse momento mais apertadinho da pandemia, o cuidado com as fake news. Eu quero aproveitar aqui sua participação conosco para a gente falar sobre essas questões e entender como é que vai ficar a nossa vida, nosso contexto, talvez não entender, mas tentar, né, saber como é que vai ser um pouquinho daqui para frente. E aí eu já vou te fazer nesse início de conversa aquela pergunta: como será a nossa vida, doutor Paraná, daqui para frente? Muita coisa vai mudar. E eu acho que as sim, pessoas ficam naquela expectativa, né? Vamos voltar ao normal? Será que teríamos um normal igual ou um novo normal mesmo, como tem se falado? Um novo normal, algumas coisas que a gente nem se dava conta que já estavam acontecendo, elas vão caminhar mais rápido. Na área médica eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas acredito que em cada área nós vamos ter a consolidação de mudanças que já vinham acontecendo, que foram simplesmente apressadas ou fomentadas pela pandemia. Muitas coisas mudarão, muitas coisas se consolidarão como o normal, e nós temos que estar bem atentos para decifrar as mensagens que as crises nos trazem. Elas sempre nos trazem mensagens. O problema é decifrar. Quem ficar decifrando, pensando em decifrá-la há muito tempo, vai perder o momento de colocar em prática uma série de ações que serão permanentes após a crise. Com certeza. Eu quero aproveitar dentro desse contexto, já convidei aí nossos ouvintes, já começam a passar aqui perguntas, para a gente falar de alguma questão relativa ao que a gente tem vivido agora também, que não só essa expectativa, né, pelo retorno às nossas atividades, mesmo que seja de uma maneira diferente, né, ressignificando algumas questões, né, se reinventando em outras, e a gente vai aprofundar mais nisso. Mas algo que também tem sido bem discutido nesse momento agora é a questão das fake news, né? Principalmente coisas relacionadas à prevenção, aos métodos aí de cuidados de higiene para evitar a infecção pela Covid-19, seja também em relação aos medicamentos. Eu acho que a gente vive também aí uma pandemia de fake news, né, doutor Paraná? Mas como eu disse, nada novo, né? A gente vem vivendo essa pandemia de fake news com anúncios absolutamente inúteis do ponto de vista de ação em saúde. Outros, pior ainda, eles são agressivos à saúde, e entramos no terreno da disseminação de notícias falsas, isso em todos os sentidos, mas na área de saúde isso é de uma perversidade absurda. E o outro lado também, que é a exploração comercial dessas fake news. Não raro, quem fomenta a fake news é quem tira proveito delas. É quem vende produtos, ou vende tratamentos, ou vende ilusões. Mas ele ganha. O nome disso é estelionato. Isso já vinha ocorrendo há algum tempo. A preocupação maior com a fake news, mais recentemente, ela se tornou quando a fake news adentrou e modificou panoramas políticos. Mas na área de saúde as fake news já vinham fazendo mal faz muito tempo. E agora, a utilização das fake news na época da Covid, isto assume uma perversidade atroz. E infelizmente nós vimos muita gente tirando proveito, mas pela primeira vez eu vi uma reação importante da classe médica e da classe profissional de saúde, denunciando maciçamente profissionais que se utilizavam do desespero da pandemia para vender ilusões, vender soros
com a ideia de que curariam ou evitariam a doença, ou venderem produtos que não têm nenhuma comprovação científica, e assim expondo o paciente a risco, às custas unicamente de uma exploração comercial. Exatamente. Já tem perguntas chegando, eu vou até aproveitar que a gente entrou nesse aspecto, e a gente sabe que o nosso CREMEB está aí também na ativa, né, acompanhando tudo isso, e justamente evitando que essas informações, e muitas vezes que a atuação dessa forma ocorra, de fato é um desserviço, né, para a nossa população. E quando a gente fala de área de saúde, então as repercussões e as consequências podem ser, né, muito graves, principalmente no momento que a gente vive. Eu já vou entrar no aspecto medicamentos, porque tem perguntas aqui. Muito se falou da cloroquina, né? Acho que foi o medicamento que começou aí a gerar algumas questões de polêmica, e agora a gente está na fase da ivermectina, que tem uma participação da nossa ouvinte. Ela não passou o nome, mas diz: boa tarde, gostaria de saber do médico entrevistado a respeito da busca das pessoas pela medicação ivermectina, na esperança de que ela seja a cura ou a prevenção da Covid-19. O que é que temos hoje de informações a respeito desse medicamento e quais os riscos para quem toma sem uma devida prescrição médica e uma orientação adequada? Isso, uma boa pergunta. Hoje nós vivemos bombardeados dessas notícias, e notícias que nos chegam por várias fontes diferentes, com resultados conflitantes. Se isso já é difícil para a classe médica, imagino para o leigo como é difícil interpretá-las. Mas assim, a medicina é uma ciência, e a ciência tem que ser baseada em evidência. Há um método para isso. A física é assim. Então há um método para se estudar, por exemplo, o deslocamento do ar para fazer um avião decolar e se manter no ar. Existe uma metodologia que avaliou isso, que calculou isso e que validou isso. Em medicina é exatamente a mesma coisa. A gente tem uma hipótese, tem que desenvolver uma metodologia para validar ou invalidar a hipótese. E, infelizmente, até o momento, nenhum dos tratamentos propostos para a Covid, seja na prevenção das formas graves, seja na prevenção da doença, seja no tratamento da doença, nenhum desses medicamentos que tem uma suposta ação antiviral, os que você mencionou, e entra também a nitazoxanida, eles têm uma comprovação científica cabal. Não existe essa comprovação científica robusta. Toda decisão médica, ela é baseada num juízo crítico de risco e benefício. O médico, ele é treinado para fazer esse juízo crítico. Ele, sempre que ele vai prescrever alguma coisa, se ele for um profissional sério, se ele for um profissional estudioso, se ele for um profissional ético, ele vai sempre olhar e imaginar uma balança. De um lado, tem o benefício que eu posso causar. Do outro lado, tem o malefício que eu posso causar. Qual é o fiel dessa balança? É a informação científica de qualidade. Ora, se eu não tenho a informação científica de qualidade, eu não posso colocar nos pratos dessa balança nenhuma medicação que tenha como objetivo o tratamento ou a prevenção da Covid. Eu ouço falar muita coisa em relação a isso. Infelizmente, houve uma politização absurda. Esse é um país que não aprende. Nós tivemos essa situação com a fosfoetanolamina, uma situação esdrúxula. Só aconteceu no Brasil. Eu não conheço outro país do mundo em que um congresso e que a classe política tenha tentado comercializar um medicamento que não tinha nenhuma evidência científica. No caso, a fosfoetanolamina para o câncer. Quando se exigiu a informação científica, acabou o interesse porque não tinha nenhuma vantagem, nenhuma. E nós enveredamos pelo mesmo caminho, alguns anos depois, 7, 8 anos depois. É impressionante a nossa capacidade de repetir erros, é impressionante. Estamos repetindo o mesmo erro da fosfoetanolamina, exatamente o mesmo erro. Falando com segurança em situações que você não tem segurança alguma. E aí eu ouço algumas pessoas falarem: puxa, mas a cloroquina é uma droga usada há muito tempo e se usa para tratar malária na Amazônia e ninguém morre da cloroquina. Primeiro,
Não se sabe exatamente isso, porque nos locais onde mais se usa cloroquina são locais desprovidos de uma assistência farmacêutica que possa fazer farmacovigilância. Locais mais isolados do país, etc. Essa informação não é tão clara assim. Mas é uma droga segura? Não tenho dúvida. Para a malária, não tenho dúvida. Só que o paciente de malária é um outro perfil de paciente que não é o paciente COVID. O paciente COVID é um paciente que tem uma tempestade inflamatória, que tem envolvimento de múltiplos órgãos e sistemas. É completamente diferente da malária. Então vamos falar de uma outra droga, porque vai exemplificar bem isso. Ora, o fato da cloroquina não fazer tão mal num paciente com malária não quer dizer que ela também não faça mal num paciente com Covid. Não, é uma doença diferente. A aspirina, por exemplo, é já usada há mais de 100 anos. É uma ótima medicação numa série de doenças, mas você não deve usar na dengue, porque ela tem risco de causar hemorragia na dengue. Então, em cada doença, a droga precisa ser estudada. Por quê? Porque os fatores fisiopatológicos que envolvem cada doença podem modificar a ação da droga naquela doença. Então, em medicina, não cabe raciocínio simplista. Raciocínio simplista, ele é incompatível com a ciência. A ciência é desafiadora, ela é questionadora e ela exige, por causa da ética e da segurança, que a informação científica seja robusta e cristalina. Em relação à ivermectina, a ivermectina em células, linhagem de uma única célula, usada por 3 dias consecutivos em dose alta, diminuiu a carga viral nesta linhagem celular. Ora, um ser humano tem bilhões de células com uma composição biológica extremamente complexa, muito diferente do que se passa num experimento, numa bancada de laboratório, e a gente já observa que a partir de um estudo como esse já se passou a usar a ivermectina, pior, em dose única, pior em pacientes que não estão doentes. Isso não faz nenhum sentido. É uma droga segura? É, mas ela pode causar mal? Pode. Pode sim. Eu já tive pacientes que fizeram hepatite grave e uso de ivermectina. É um fenômeno raro? É. Mas um fenômeno raro que pode ocorrer diante de, vou pensar no outro lado da balança, nenhuma evidência científica que possa causar bem. Então, o nome disso é segurança. Se eu não tenho segurança que ela pode ser benéfica, eu imediatamente valorizo o outro lado da balança, onde me diz ela pode ser maléfica. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. As pessoas estão tomando nitazoxanida, cloroquina, ivermectina, e isso não tem documentação científica robusta. Tomara que tenha, porque existem estudos em acompanhamento no momento, e tomara que a gente tenha essa resposta. No caso da cloroquina, os estudos que saíram não foram estudos robustos, mas a imensa maioria é contrário ao efeito benéfico da cloroquina. Infelizmente, ela foi politizada, ideologizada, isso é algo que é incompatível com a ciência, mas, infelizmente, aconteceu no Brasil de maneira semelhante ao que havia acontecido, repito, com a fosfetanolamina no passado, que foi um desastre absoluto. E quanto à ivermectina e a nitazoxanida, não há estudo algum que comprove ainda algum benefício. Tomara que tenha, mas no momento não existe, e se não existe um estudo que comprove benefício, nós temos que pensar na valorização do outro braço da balança, que é a do malefício. Perfeito, excelente para a gente entrar nesse aspecto aqui. Mais participações chegando, lembrando a vocês que a nossa conversa hoje aqui no Metrópole Saúde, com o Dr. Raimundo Paraná, médico hepatologista, superintendente do Hospital Aliança, esclarecendo a respeito de algumas questões importantes desse momento que a gente vive, falando sobre o novo normal, pós-pandemia. E aqui tem um questionamento interessante para a gente falar especificamente mais para a área de saúde. Ricardo Porto, nosso ouvinte, questiona, diz aqui, essa pandemia fez queimar etapas. Na medicina foi positivo, doutor? Estou completando 90 dias de quarentena. Então, é cedo para dizer. Com certeza
todas as crises geram mudanças e as mudanças geralmente nos fazem crescer mais. Eu vejo algumas situações que, para mim, são muito claras hoje. Uma situação simples. Olha, o primeiro estudo científico do mundo se deu numa maternidade, há muitos anos atrás, 2 séculos. As mulheres que pariam em maternidade morriam mais de infecção do que aquelas que pariam em casa. E ninguém sabia por isso, então as mulheres tinham pavor a ir para a maternidade. Até que um médico resolveu lavar as mãos. E na medida em que ele lavou as mãos, houve uma queda brutal das infecções. Ainda não se conhecia os micróbios, ainda não tinha todo o conhecimento que veio da era Pasteur, do século XIX na França, ainda não tinha essas informações sobre os agentes que causavam doença, mas um processo observacional. Ora, se eu lavo a mão, eu diminuo imensamente a infecção puerperal no pós-parto. E nessa maternidade os médicos passaram a lavar a mão e aí se comparou o número de infecções e de mortalidade que tinha antes e depois de adquirir esse simples hábito. Pois bem, isso já tem séculos e a gente ainda tem dificuldade de que as pessoas, inclusive no ambiente hospitalar, façam corretamente a higienização das mãos. Todos os anos os hospitais, pelo menos os melhores, fazem campanhas de sensibilização de profissionais de saúde, de pacientes e de acompanhamento de pacientes, para que lavem as mãos ao adentrar o hospital, lavem a mão ao adentrar uma sala ou um centro cirúrgico ou o quarto de um paciente, que lave as mãos ao sair também. Uma lavagem simples com água e sabão, obviamente, com uma orientação necessária para remoção de micro-organismos. Isso tem um impacto espetacular. As pessoas sempre olham no hospital e pensam assim, que é a roupa ou o jaleco que causa infecção. Não é não, é a mão. É a mão. A mão das pessoas é que leva bactérias e vírus de um lado para o outro. E essa concepção, ela chegou com essa pandemia e chegou para ficar. Hoje as pessoas têm, seja no ambiente hospitalar ou fora do ambiente hospitalar, tem uma preocupação imensa com a higienização das mãos, porque ela está se protegendo também. Então, acho que vai ser interessante observar o que vai acontecer com a infecção hospitalar depois dessa pandemia. É possível que esse hábito adquirido, e às vezes até um hábito exagerado, algumas pessoas adotaram de maneira exagerada a higienização das mãos, mas é possível que isso venha a mudar uma realidade que está presente em todos os hospitais do mundo, nos melhores e nos mais complexos, que é a infecção hospitalar, porque todo hospital tem uma flora selecionada, é normal. Então, isso acho que vai ser algo muito interessante. Outra situação que eu acho que veio para ficar é a questão de se utilizar ferramentas não presenciais. As reuniões médicas estão todas ocorrendo, as discussões de casos clínicos, através de ferramentas remotas. Os congressos, que têm um custo elevadíssimo para a sua organização, além do custo das viagens e do absenteísmo de quem frequenta os congressos, eles passarão a ser agora remotos também, através de transmissão por essas ferramentas. Há uma outra questão importante que é típico da nossa cultura, que é o hábito que a gente tem, isso é bem nosso, a Europa e os Estados Unidos já não são assim, os orientais não são mesmo assim, de contato físico, de se pegar o tempo todo. Se cumprimentar, se pegando, se abraçando, se beijando. O europeu não faz tanto assim, mas faz. O asiático não. Ele faz um cumprimento à distância. Eu acho que isso vai modificar esse comportamento. A pandemia vai modificar esse comportamento. Isso vai ser benéfico, porque isso pode reduzir a transmissão de outras viroses, tantas que nós temos anualmente circulando
em nosso meio, às vezes com sazonalidade, com períodos específicos para que elas circulem. E há também algumas outras questões assim, de ordem também comportamental, como, por exemplo, as distâncias em restaurantes. Eu acho que as pessoas vão se tornar mais exigentes em relação a isso, o que eu acho muito bom também. É verdade. A gente entrou no aspecto da saúde, trazendo para esse aspecto comportamental, né, da população de uma maneira geral. A gente já trouxe aí também algumas questões. Eu vinha falando num outro dia justamente a respeito disso, que teremos alguns legados positivos. Eu acho que não só o hábito de higienizar as mãos, mas eu acho que fazê-lo de forma correta, né, doutor Paraná? Porque dentro dessa pandemia muita gente percebeu que não lavava de forma correta as mãos quando o fazia. Tem esse aspecto, né? Aqui tem um ouvinte que passa deixando, inclusive, a reflexão. Por isso que minha campanha é: na pandemia, lave as mãos. No pós-pandemia, mantenha-se com as mãos limpas, higiene pessoal. Isso é higiene coletiva. Mas não tenha nenhuma dúvida, isso não só atinge a Covid, mas há uma série de doenças. Boa parte das doenças respiratórias se transmite pelas mãos. A pessoa tosse nas mãos, não usa a etiqueta da tosse, espirra. Não higieniza as mãos, pega em paredes, em superfícies, e ali elas deixam o vírus. Pegam em outras pessoas e transmitem o vírus para outras pessoas. Uma outra situação que eu acho que nós vamos experimentar, o que é muito bom, porque a Ásia, que já tem uma experiência maior com essas epidemias, sobretudo as epidemias de gripe, e também porque eles têm cidades muito populosas e com grandes aglomerações, é o uso de máscara. O uso frequente de máscara. Quem viaja muito ao exterior observa isso, como os asiáticos, eles só entram em avião de máscara, só circulam no aeroporto de máscara, nos shopping centers eles estão de máscara, isso fora dos períodos de pandemia. Já se tornou um hábito para eles. Eu acho que nós vamos incorporar esse hábito também. Perder o preconceito com o uso da máscara, o brasileiro tem uma necessidade muito grande de usar a linguagem não verbal, né? A mímica facial. Mas os olhos expressam também uma boa parte da mímica facial e as pessoas vão ter que aprender a usar os olhos para exprimir os seus sentimentos, a sua satisfação, a sua indignação, a sua contrariedade, etc., usando a máscara. É verdade. Foi importante a gente trazer esse aspecto porque, de fato, é uma pergunta que sempre chega por aqui. E as pessoas têm o hábito de questionar sobre essa nova forma de se proteger também, que é o uso das máscaras e desses equipamentos de proteção, com o tempo, né? Aqui Paula pergunta. Por favor, Stephanie, pergunte ao doutor Paraná por quanto tempo ainda teremos que conviver com o uso das máscaras? Será que em algum momento poderemos nos livrar delas? Eu, por exemplo, sinto um incômodo terrível em ter que usá-las o tempo inteiro. Pois é uma questão comportamental. O ser humano se adapta a tudo, né? Não é à toa que o ser humano populou todos os continentes partindo da África e se adaptou a tudo, ao frio intenso, às regiões mais áridas, à floresta, enfim. Nós temos uma capacidade imensa de adaptação. Isso é da nossa espécie. Então, o uso da máscara é muito pouco para o que a nossa espécie já fez ao longo da sua existência. E isso, eu acho que nós vamos ter que aprender a conviver com a máscara durante muito tempo. Em relação à Covid, muito difícil dizer. Isso vai depender muito do que vai nos trazer o estudo, vão nos trazer os estudos que estão sendo desenvolvidos com as vacinas. Existem várias vacinas em teste no momento. Uma está mais próxima de nós, que é a vacina da Oxford, que foi adquirida por uma companhia farmacêutica. Há uma outra que foi desenvolvida na USP, que tem a participação de outros pesquisadores de outros centros brasileiros, mas tudo vai depender disso. Se nós não tivermos uma vacina eficaz, nós vamos ter que conviver com isso muito tempo. E se tivermos uma vacina eficaz, ainda assim a gente vai conviver algum tempo, porque tudo vai depender do preço dessa vacina, da capacidade que os países terão para implementar a vacinação em massa e da logística de cada país para implementar a vacinação
em massa da população. Nós estamos ainda muito preliminar nessa avaliação. Olha, muito bom. Tem mais perguntas chegando aqui. Está na hora do nosso intervalo comercial. A gente vai continuar com o Dr. Raimundo Paraná, médico hepatologista, superintendente aí do Hospital Aliança, conversando conosco sobre pós-pandemia, novo normal. Muitas participações aqui, muito questionamento ainda sobre o uso da máscara, Dr. Paraná, sobre outras questões também, medicações. A gente vai dar essa pausa bem rapidinha, mas daqui a pouco a gente volta do intervalo comercial e continua essa conversa e também os esclarecimentos aos nossos ouvintes. Estamos apresentando Metrópole Saúde. A rádio da cidade, Metrópole FM. Um plano de saúde que se preocupa com você, com o seu bem-estar. Esta é a principal característica do Plano Promédica, com rede própria composta por 4 hospitais, centros médicos e rede de laboratórios Datalab. Para a Promédica, sua saúde é prioridade absoluta. Toda a operação é sediada na Bahia, ao seu lado, de forma integrada e participativa. Plano de Saúde Promédica, também com produtos individuais. Ligue 4007-2380, ANS 326861. Laboratório Jaime Cerqueira, tradição, qualidade e modernidade. Mais do que um laboratório, um centro integrado de diagnóstico, anatomia patológica, estudo do líquor, oncohematologia, genética, análises clínicas, toxicologia. Quando você mais precisa, Laboratório Jaime Cerqueira sempre do seu lado. Laboratório referência no diagnóstico da Covid-19. Unidades em Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Itabuna e Ilhéus. 71-3359-7575. jclab.com.br. Responsável técnico, Dr. Jaime Cerqueira, CRF 935. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência em tratamento em cirurgia refrativa laser, catarata, glaucoma, retinopatia diabética e outros. Sem falar em aparelhos de última geração. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência para você e sua família. Avenida Tancredo Neves, Edifício Salvador Prime, Torre Work, terceiro andar e Rua da Alfazema, Edifício Iguatemi Business e Flat, primeiro andar, Iguatemi. Fone 2203-4444. Quando o assunto é a proteção dos pacientes, o Hospital da Bahia é referência. A emergência segue rígidos protocolos de higiene e segurança no atendimento a todos os pacientes. Casos de alta complexidade, como infarto, AVC, tratamento de câncer e cirurgias, contam com uma equipe de especialistas plantonistas. E para os pacientes com sintomas de doença respiratória, foi criada uma emergência separada, com entrada independente e equipe dedicada. Conte com o Hospital da Bahia. Excelência e referência. Responsável técnico, Dr. Marcelo Zollinger, CRMBA 6271. A Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha reabre, realizando os seus atendimentos com horários agendados antecipadamente e seguindo rigorosamente as recomendações necessárias para a segurança de seus pacientes. Na entrada da clínica será realizada a desinfecção dos pés até a colocação do propé, bem como a aferição da temperatura de todos, mantendo sempre distanciamento mínimo de 1 metro nas dependências da clínica, além da disponibilização de lavatórios e álcool em gel a 70% para a higienização das mãos. Lembre-se, só será permitido o acesso e a permanência no consultório com a utilização de máscaras. Agende o seu horário 3052-1880. Responsável técnico doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. A Clínica Baiana de Fonoaudiologia continua bem pertinho de você. Estamos realizando atendimentos online nesse período em que o isolamento social é tão importante. Não deixe para depois. Se você quer melhorar a sua comunicação, tem problemas de voz, alterações na linguagem ou fala ou dificuldade para engolir, entre em contato conosco. Contamos com uma equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Agende sua consulta, particular ou convênios. Ligue 3353-9460 ou 99931-9460. Clínica Baiana de Fonoaudiologia. Sua saúde em primeiro lugar.
A Comax é a Parker na Bahia. Comax, Centro de Tecnologia em Filtração Industrial. Distribuidor Parker para o Nordeste de todas as linhas de filtração. Comax, solicite uma visita. 3043-1600. Oi, enquanto todo mundo só quer saber do coronavírus, a Clivale quer saber de você. Como você está? As clínicas Clivale seguem funcionando para que você não interrompa seus tratamentos, exames e consultas. Afinal, em alguns casos, deixar de buscar ajuda médica pode ser ainda mais perigoso que o vírus. Conte com a gente. Clínicas Clivale, a clínica da sua família. Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Calçada. Responsável técnico, doutora Maria Celane Serravalli, CRM 3912. Em meio a tantas mudanças, algo continua igual. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, e claro, vai passar, você fará novos planos, visitará quem você mais ama e aproveitará cada abraço. E para realizar tudo isso, uma vida saudável é essencial, hoje e também no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Apvida, faz bem para você. 3034-2008. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. 4h38, de volta com Metrópole Saúde. E hoje nossa conversa aqui é com o Dr. Raimundo Paraná, médico hepatologista, superintendente do Hospital Aliança, falando sobre pós-pandemia, novo normal, esclarecendo as dúvidas de vocês. A gente vai retomar, lembrando que estamos ao vivo no youtube.com/portal Metro 1. De lá você acompanha, também participa, metro1.com.br e nosso WhatsApp do Grupo Metrópole 981553258 para você mandar sua mensagem. E claro, nosso 35055000 também a postos. E eu vou retomar, doutor Paraná, a gente finalizou o primeiro bloco falando da questão das máscaras. É impressionante como isso de fato tem relação com a questão comportamental e como estamos ainda diante de uma adaptação a tudo isso. Aqui, Caio da Vila diz, é exagero, doutor, dizer que seria seguro usarmos a máscara pelo menos até dezembro? Todo mundo está querendo uma linha final aí, um ponto final nas máscaras. Não, infelizmente a gente não pode, nesse momento, com base nas informações que nós temos, dizer dar limite de datas. É impossível, não tem nenhuma condição. Mas, assim, a minha recomendação é, vamos nos adaptar a isso, é algo tão pequeno em relação ao que nós estamos vivendo, que é um pouquinho de boa vontade. Eu sei como é difícil a gente mudar hábitos, né? Ninguém quer mudar hábito. Todo mundo quer o remédio mágico que vai tomar e não vai ter a doença. Mas mudar hábito, adotar determinadas condutas de prevenção, de precaução, sempre é mais difícil. O ser humano é assim mesmo, né? O indivíduo, ele tem sobrepeso corporal, ele quer tomar de tudo, toma qualquer chá que venda por aí, qualquer coisa que anuncie na internet, mas ele não quer fazer atividade física, ele não quer fazer a dieta conforme a orientação médica, etc. Todo mundo procura algo mágico, então nós estamos nessa fase, a cloroquina, a ivermectina, todo mundo sonha que vai tomar esse comprimido e não vai ter a doença, mas não. A gente tem que lavar a mão e usar máscara. Por quanto tempo? Lavar a mão para sempre, usar máscara? Depende. Talvez seja algo que a gente venha incorporar na nossa cultura para usar sempre que tiver aglomerações. Eu acho que essa é uma conduta e um hábito que vai nos ajudar muito, não só para a Covid, mas em relação a muitas outras doenças. Em relação ao Covid, impossível dizer por quanto tempo. Impossível. É verdade, como a gente falou no primeiro bloco, né, até tirando como exemplo aí dos países asiáticos e como eles já convivem com isso, já passaram por outras situações de epidemia e já tem aí essa chamada, né, etiqueta respiratória
As pessoas, de fato, quando tem alguma questão, utilizam suas máscaras. Isso, inclusive, me fez lembrar, em janeiro, eu estive em São Paulo, e foi quando começou, né, a gente estava com as notícias aqui acompanhando o cenário lá de Wuhan, na China. E eu me lembro que eu passei numa estação de metrô e tinha acredito que ele era chinês, e ele passou de máscara. E a gente acompanhando as notícias, eu olhei para meu marido, ele olhou para mim, a gente fez, será que ele veio de lá e está com Covid? Na época a gente comentou isso. Aí meu marido fez, não, acredito que é mais por conta do hábito que eles já têm de qualquer situação respiratória, eles usam a máscara. E a gente ficou com aquela anteninha ali ligada. Pouco depois chegou de fato aqui para nós. E eu acho que pode ser algo para a gente guardar aí, mesmo que passe isso tudo, em algum momento as máscaras vão ser bem úteis, né, doutor Paraná? Isso sim, sem dúvida. Eles usam não só para a questão biológica de contaminação por vírus ou bactéria, mas também há várias cidades superpopulosas que são extremamente poluídas e usam também com essa finalidade. É óbvio que as máscaras são uma barreira biológica muito melhor. Esse tipo de máscara que a gente usa é uma barreira muito melhor como barreira biológica, porque as máscaras para a poluição elas têm uma outra um outro desenho e são completamente diferentes. Mas as pessoas usam muito também nessa ideação de que estão se protegendo não só contra agentes biológicos, mas também contra a poluição do ambiente. Carlos Lima manda uma pergunta aqui, diz também, doutor Paraná, muito se fala em casos de pessoas na mesma casa, convivendo intimamente, não pegam da pessoa mais próxima. O que pode ser isso? Existem indivíduos com anticorpo de outras SARS e isso ajudaria? Não, olha, tem uma série de explicações ainda. Essa é uma doença recente. É uma doença que tem meses, não tem um ano ainda. Então, o que tem de geração de conhecimento ainda é muito conflitante e nós temos muita gente ainda estudando, decifrando as informações que vão chegando. Sem contar que, do ponto de vista epidemiológico, a doença apareceu de forma diferente, em países diferentes, também atingiu faixas etárias diferentes, etnias diferentes. Há um volume de informação imensa que isso precisa ser decodificada. Isso demora algum tempo. Na questão da transmissão da doença, algumas questões são interessantes. Nós temos formas típicas e atípicas. 70% dos casos de Covid tem formas chamadas típicas. Parece uma gripe, um resfriado, tem dor de garganta, o indivíduo tosse, o indivíduo às vezes tem congestão nasal, não é muito comum, mas tosse. Mas a gente tem as formas atípicas, como, por exemplo, a perda do olfato, a perda do paladar, diarreia. Diarreia, 10% dos pacientes não tem nada respiratório. Apresenta quadro de diarreia ou de dor abdominal. Às vezes a dor abdominal parece um apendicite. Na corte francesa, alguns pacientes foram operados como apendicite, porque tinham todo o quadro clínico e laboratorial e não era apendicite, era uma chamada linfadenite mesentérica, porque o vírus também se transmite por via oral e ele pode fazer um ciclo no intestino e nos chamados linfonodos, que são áreas sentinelas do sistema imunológico que a gente tem tem vários locais, mas muito dentro do abdômen. Isso pode doer muito quando se inflama. É uma íngua, não é, dentro do abdômen. O indivíduo pode ter apenas conjuntivite. 1% dos pacientes tem só conjuntivite. Uma conjuntivite chamada seca, tipo uma esclerite. Ele não tem aquela produção de secreção, que as pessoas chamam de remela normalmente, não tem essa produção, o olho não gruda, mas o olho fica irritado, parece que tem uma areia, etc. Então, assim, há muitas formas atípicas. Bom, muito provavelmente, a forma que mais contamina é a forma respiratória. Por quê? Porque o indivíduo espirra e tosse. Quando o indivíduo espirra e tosse, ele joga no ambiente o vírus. Né? Se o ambiente for fechado, ele vai contaminar muitas pessoas. Quando o indivíduo tem uma forma assintomática, ele não espirra, ele não tosse. Então, em tese, o risco dele contaminar é muito menor. Talvez ele possa contaminar muito mais, assim, inoculando o vírus em superfície. Ele pega na boca, no nariz,
pega numa superfície e outra pessoa pega na superfície e não higienizou as mãos. Aí vai pegar na sua boca e vai inocular o vírus. Mas a higienização das mãos é uma excelente medida para prevenir esse tipo de disseminação. As formas chamadas intestinais, esses indivíduos só fazem o acometimento respiratório quando fazem mais tardiamente. Então, não há, muito provavelmente, não existe aquele risco de contaminação tão grande. Há uma outra questão que se discute muito hoje. Nós temos vários coronavírus que circulam. Esses coronavírus nos causam diarreia e gripe. Todo ano a gente tem, sobretudo pós-carnaval, algum coronavírus que não seja o vírus da Covid, mas uns primos do vírus da Covid que tem mais ou menos 70% do código genético, tem algumas proteínas que são muito semelhantes ao vírus da Covid. Então, é possível que pessoas que já tenham tido outros coronavírus anteriormente, eles tenham o que a gente chama de imunidade parcial. Ou seja, eles, uma vez contaminados pelo vírus da Covid, eles têm uma resposta imunológica melhor e não fazem a doença. Bom, tudo isso é suposição, tudo isso está ainda em fase de estudos, como eu disse, é uma doença nova, mas as observações são essas. Há pacientes que transmitem com muita facilidade e há pacientes que não transmitem. Eu acabei de ver agora 2 pacientes em que o cônjuge teve, dormindo na mesma cama, o outro não teve. Mas também já vi situações em que o indivíduo estava absolutamente isolado e contraiu. Ou seja, teremos muitos porquês ainda para decifrar, né, doutor Paraná? Muito mais questões do que respostas. Muito mais. O que é natural. Para a gente entender uma doença demora anos. São anos de pesquisa. Qualquer doença, seja ela inflamatória, seja ela neoplásica, qualquer uma. Demora muito tempo de pesquisa. São vários aspectos que precisam ser estudados, vários pesquisadores que se dedicam por anos ao tema, cada um de uma forma diferente, em complementaridade, um vai completando a pesquisa do outro, até se encontrar uma explicação que seja robusta, clara. Nós não tivemos tempo ainda na Covid. Eu acho que até a medicina está indo bem rápido nisso, porque o interesse é tanto que tem muita gente dedicada a isso, e tem alguns organismos internacionais e alguns governos que priorizaram. Infelizmente, outros não. Mas há governos que priorizaram, estão colocando dinheiro para investigação. Existem fundações internacionais, a Gates é um exemplo clássico, que está colocando todos recursos para investimentos em pesquisa, várias universidades, tem indústria farmacêutica, e por aí vai. Então, acho que as coisas estão indo mais rápido do que normalmente vão em qualquer outra doença. Mas está longe ainda de termos a clareza que a gente gostaria de ter. Pois é. Falando em formas de transmissão, aqui tem alguns questionamentos sobre isso. A gente falou um pouquinho desse aspecto, né, de por que algumas pessoas contraem de uma forma até mesmo estando isolados, outras com contato mais próximo acabam não contraindo. Tem um questionamento aqui, nosso ouvinte diz: boa tarde, doutor, minha patroa teve um ataque de nervoso porque eu botei a roupa que ela veio da rua junto com a do meu patrão, que veio também. Ela disse que não podia misturar as roupas para pegar o Covid. Existe isso? Olha, as pessoas têm essa dúvida, né, da roupa que vem da rua. Posso lavar essa roupa junto com as outras da casa que, por exemplo, usou dentro de casa e não foi para a rua? Na lavagem pode haver alguma contaminação ou lavou tudo, está tudo certo? Então, esse vírus ele tem uma questão que assim, ele é um vírus chamado RNA, quer dizer, o material genético dele é um RNA. Ele tem uma películazinha, que é uma películazinha que protege o vírus, mas água e sabão destrói essa película, o RNA, sem essa película, ele se degrada. Então, assim, o que é inimigo do vírus? Água e sabão. Outra coisa que é inimigo do vírus é sol, radiação ultravioleta. Né? Então, assim, na verdade, o que é importante? É não circular com a roupa da rua dentro de casa.
É não chegar da rua, sobretudo se veio de um transporte público, de um local onde tem várias pessoas frequentam, e aí você chega e você se senta no seu sofá ou na sua cama. Isso é inapropriado. O ideal é que, ao entrar em casa, retire a roupa e leve a roupa para um tanque ou para uma máquina de lavar. Se tem água e sabão, o vírus vai morrer. Então não há muito sentido em fazer essa separação. As pessoas às vezes fervem a roupa. Nenhum sentido nisso. O hábito de higiene correto é retirar a roupa, não circular com a roupa por dentro de casa e levar imediatamente para uma lavagem. E com a lavagem o vírus deve morrer. Se a máscara que se usa, a máscara de pano, a recomendação é essa, e a máscara ela é muito mais vulnerável a estar contaminada do que a roupa, imagine que seria um exagero tomar qualquer outra medida em relação a uma lavagem específica para as roupas utilizadas daqueles que porventura foram até a rua. Tá aí. Olha, a gente vai ter que voltar nesse finalzinho de programa, nosso tempo está quase terminando, mas a gente falou bem no iniciozinho sobre a questão dos medicamentos e como a gente vem acompanhando algumas informações que circulam, e a ivermectina tem voltado aqui, viu, doutor Paraná? Inclusive, um ouvinte manda aqui a imagem, né, das caixas do medicamento, e aí ele escreve: esse salvou vidas, meu primo pegou Covid, o médico passou esse remédio, ele se curou bem rápido. Veja um médico do quilate do doutor Paraná falando, está de parabéns. O que dizer disso, doutor, dessa medicação? Vamos dar uma reforçada sobre esse aspecto. Olha, de cada 100 pessoas que pegam Covid e que não tomam nenhum medicamento, 90 vão curar sem tomar medicamento algum. Não é? Isso é a experiência do mundo todo e aqui, do hospital também. Ou seja, porque o indivíduo tomou o medicamento, imputar que ele foi curado por causa disso é impossível. Por isso existem os chamados ensaios terapêuticos. Os ensaios terapêuticos fazem o quê? Pegam indivíduos semelhantes, com a doença semelhante, expõem a um suposto medicamento que tem benefício e avalia ao final do tratamento se houve realmente benefício. No caso, é muito difícil da Covid, porque, a depender da faixa etária, a cura espontânea pode chegar a 98%. Então é muito difícil dizer, olha, ele curou porque tomou esse remédio. Não, porque ele curaria. É a mesma coisa que o chá de limão para a gripe. Ah, eu me curei porque eu tomei chá de limão. Não, todo mundo cura da gripe. A imensa maioria, 1% vai complicar uma gripe, mas tomando chá de limão, tomando alho ou fazendo qualquer outra coisa, né, vai curar, porque é o ciclo natural da doença, o sistema imunológico se ativa e expulsa a doença do organismo. Mas quando o indivíduo toma o chá de limão, ele tem a ideia de que ele tomou o chá de limão, ele curou. E o chá de limão não serve para nada, nem para gerar hepatite, nem para gerar a vitamina C. O limão é rico em vitamina C, mas se você aquece, você perde essa riqueza, né? Você perde a vitamina C. Então nem para isso ele serve. Mas as pessoas criam esse hábito, por quê? Porque 99% das pessoas vão curar a gripe se eles tomarem alho, chá de limão ou qualquer outro medicamento, a gripe vai ser curada e automaticamente o indivíduo vai achar que ele curou por causa daquilo. É automático isso. O que eu posso dizer? Não há nenhuma prova que a ivermectina tenha alguma ação na prevenção de formas graves ou na cura, nenhuma prova disso. A ivermectina, não se sabe a dose que deve ser utilizada, como eu disse, em ensaios terapêuticos, teria que ser 3 dias em doses muito altas, e muita atenção, porque a ivermectina pode ser tóxico, e para pessoas que usam outras medicações, ela pode interagir com vários medicamentos. É por isso que a gente precisa de estudos, porque sem os estudos bem desenhados, com boa metodologia, a gente pode comer gato por lebre. Achar que aquele medicamento faz bem, quando na verdade ele aumenta riscos. Isso na história da medicina tem uma série de situações semelhantes. Eu vou só citar uma aqui, chamada talidomida. Foi exatamente assim. Ela foi usada sem avaliação, ela melhorava muito nas mulheres grávidas a náusea, o enjoo, o apetite, tinha um efeito espetacular, se usava talidomida e depois se percebeu que esse efeito benéfico num determinado momento
se traduzia em má formação fetal, e muita gente nasceu com má formação por causa da talidomida, e ela foi proibida posteriormente. Mas há uma série de medicamentos assim nessa mesma linha, porque foram usados sem serem completamente estudados. Ou seja, além disso, tem aquele pensamento, né? Então, pode até não me fazer bem, mas vou tomar porque mal não vai fazer. Ou seja, a gente já deixa esse alerta aí para tomar cuidado com os riscos, né, que eles podem estar aí associados. Não há medicamento que seja inócuo. Não há nem um chá que seja inócuo. O que eu já vi, por exemplo, de pessoas que tomaram chás fitoterápicos e adoeceram grave, justamente porque tinham essa ideia. O que é que um chá pode me fazer? Outro dia eu tive um paciente com hepatite grave, erva cavalinha. Mas erva cavalinha todo mundo usa. Mas é assim. As interações medicamentosas e o dano é chamado de idiosincrático. Cada pessoa tem uma maneira de metabolizar diferente, e a depender da forma com que você metaboliza, que é geneticamente definida, você pode ter toxicidade ou não. São raras as drogas que têm toxicidade por dose. A maioria das vezes não, é por sensibilidade individual. Como existem estudos, as drogas comercializadas, geralmente, elas só são comercializadas pelo perfil de segurança. Não só pelo perfil de eficácia, mas de segurança também. Às vezes você tem uma droga eficaz, mas a segurança, o mal que ela faz, pode ser tão comprometedor que acaba não permitindo a comercialização. De cada 100 drogas que são estudadas, por volta de 90 a 95 são abandonadas por causa disso. Então é bom as pessoas terem essa noção, porque nada em medicina é mágico. É muito trabalhoso, e você fazer um pensamento científico, você se embasar num pensamento científico, não é fácil. Isso demanda muito estudo, demanda muita avaliação, e demanda que existam vários pesquisadores que se debrucem sobre os mesmos estudos para ver se os resultados deles se repetem. Porque às vezes acontecem erros metodológicos ou desvios que comprometem resultados de trabalho e induzem erro. Por isso que é bom que o trabalho seja repetido por vários pesquisadores, para que a gente tenha um denominador comum e uma certeza de que o que a gente está fazendo é o melhor para o paciente. E isso só a medicina ciência pode fazer. Eu acho abusivo se indicar medicamentos que não passam por esse crivo. É abusivo, é irresponsável, é inaceitável sobre todos os aspectos. Olha, muito bom para a gente encerrar. As perguntas não param de chegar aqui, mas conversa boa é assim. Eu queria agradecer demais essa participação aqui do Dr. Raimundo Paraná, médico hepatologista, superintendente do Hospital Aliança, conosco hoje aqui no Metrópole Saúde. Doutor Paraná, muitíssimo obrigada pela participação conosco, pelos esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes, e que a gente siga aí enfrentando essa pandemia e cheguemos logo, né, nesse novo normal que a gente tanto espera e tanto falamos aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Stephanie, seus ouvintes, e cuidem-se, mantenham o distanciamento, usem máscara e lavem muito as mãos. Perfeito, tá dado o recado. Agradecer a vocês também a companhia, as participações.